Algumas clientes chegam à loja de tecido para fazer compras e Sirin só fica mexendo no celular. Ela inventa para as clientes que não tem os tecidos que elas estão procurando na loja. Uma das mulheres diz que a mocinha não está a fim de trabalhar e elas saem da loja. Bahar sai da mesa do café da manhã para dar banho no Doruk. Seida pergunta a Atice se ela pirou e vai colocar a Edil na casa dela. Atice diz que talvez irão dar uma chance para ela, que não queria ninguém em casa, mas o Henry sugeriu ela. Ela diz que eles precisam do dinheiro. Seida diz que conhece a Edil desde criança, que ninguém gostava dela e sempre quando ela brincava com eles, terminava em briga. Atice diz que talvez ela tenha sido uma criança má, mas as pessoas mudam. Henry diz a Edil que ela não tem opção e ele já pagou o primeiro mês de aluguel dela na casa do Enver e da Atice. Edil fica indignada, mas Henry então manda ela morar debaixo da ponte se não tá gostando. Seida diz a Atice que ela pode levar a Edil para a casa dela, mas já pode ir se despedindo de sua paz. Ela diz que na verdade eles já moram com a Sirin, que eles já estão acostumados e são muito corajosos. Seida diz que se eles conseguiram viver com a Sirin, então viver com a Edil vai ser mais fácil. Atice diz que a Sirin não era assim antes, que ela era meiga, inteligente e muito gentil, mas depois mudou. Ela diz que o psicológico da filha mudou depois que ela soube da Bahar. Seida diz que tem certeza que a Sirin sempre foi assim, e agora ela sabe quem ela é de verdade. Ela acaba se cortando enquanto lava a louça e sangra sua mão. Atice a ajuda e diz que o corte foi profundo. Seida diz que tá bem. Henry chega ali e Atice pergunta se podem ir à farmácia ali do lado. Henry diz que é claro. Bahar coloca o celular de Piril para carregar e liga para Seida. Seida deixou o celular na cozinha e Henry, ao ver o nome de Bahar, decide atender. Bahar, ao ouvir Henry, diz que ligou para o número errado e que queria falar com a Seida. Henry diz que ela ligou certo, que a Seida não está ali agora e pergunta se é a Bahar. Bahar diz que é sim e pergunta quem ele é. Henry responde que é o Henry, o dono da cafeteria, e que a Seida e a Atice foram para a farmácia porque ela cortou a mão, mas não foi grave. Ele diz: Bahar, por sinal, eu queria te dar os meus pêsames. Bahar fica sem entender e pergunta o porquê dos pêsames. Henry percebe a burrada e Bahar questiona por que ele quis lhe dar os pêsames. Henry fica sem graça, pede desculpas e diz que se confundiu. Bahar começa a ficar assustada, mas Henry diz que vai pedir para a mãe dela ligar para ela quando chegar. Bahar começa a chorar muito abalada e diz a Henry: É a Elis, não é? Não é? Doruk e Nissan olham assustados para a mãe. Bahar sofre terrivelmente ao descobrir a morte da amiga. Nissan e Doruk perguntam à mãe o que houve. Bahar se relembra do sonho que teve com a Elis e agora ela entende o significado. Bahar não consegue dizer uma palavra para os filhos e está em choque profundo. Logo, ela pega as crianças pelos braços e os tira do quarto. Bahar se tranca. Nissan insiste chamando a mãe e pergunta por que ela tirou eles do quarto. Doruk diz que acha que ela quer brincar com eles e deviam se esconder. Bahar tem um surto pela morte de Elis, deixando as crianças tensas. Piril e Sarp aparecem ali na frente da porta do quarto e perguntam o que houve. Abalada, Nissan diz ao pai: A tia Elis morreu. A tia Elis está morta, eu tenho certeza. Alguém deu os pêsames para a mamãe e a mamãe perguntou se era para a tia Elis. A tia Elis está morta. Ela começa a chorar. Sarp tenta falar com Bahar enquanto ela chora muito dentro do quarto. Bahar grita para eles: Me deixem em paz, vão embora, me deixem, eu quero ficar sozinha. Nissan chora, diz que quer ir embora e sofre pela morte de Elis. Bahar diz assim: Isso foi um mal-entendido, não foi a Elis. O Arif vai me falar, o Arif vai me falar. Bahar telefona para Arif e pergunta onde a Elis está e se ela está bem. Arif fica mudo e Bahar pede que Arif o responda. Arif fica mudo e Bahar pede que ele a responda. Com o silêncio de Arif, Bahar sofre mais ainda e não consegue acreditar que a amiga faleceu. Bahar implora que Arif diga que a Elis está viva, que ela não está morta. Arif chora sem dizer nenhuma palavra para Bahar. Sarp diz às crianças que irão descer e que daqui a pouco a mãe deles também desce. Doruk pergunta o que aconteceu com a tia e Elis. Piril sente remorso pela situação. Bahar pede que Arif por favor vá buscá-la. Arif diz que tá bom e está indo agora mesmo para lá. Seida e Atice voltam à cozinha. Henry diz a elas que aconteceu uma coisa ruim.
que o celular da Seida começou a tocar e era Bahar. Seida diz: "Ai, eu não acredito. Você falou sobre a Elis?" Henry diz que deu os seus pêsames. Atice e Seida ficam boquiabertas e Henry diz que não sabia que a Bahar não estava por dentro do assunto. Atice diz que a culpa não é dele, que é deles por não ter contado para ele que a Bahar não sabia de nada. Arif liga para Seida. Atice pergunta a Seida o que ele disse. Seida diz que ele está indo buscar a Bahar e que já falou com ela. Henry diz que a Bahar não estava com a médica e não entendeu por que elas ficaram tão preocupadas. Seida diz que a Bahar está com o marido. Henry não entende nada e diz que pensou que ele estivesse morto. Seida diz que não, que é uma história muito longa e depois contam para ele. Ela diz a Atice que agora não tem mais o que fazer e a Bahar já sabe de tudo. Arif avisa a Enver que vai buscar a Bahar e que ela já sabe da Elis. Enver se surpreende e pergunta como ela soube. Arif diz que não faz ideia, mas ela descobriu de alguma forma. Enver diz que alguém pode seguir ele, mas Arif diz que já pensou em tudo. Enver diz que precisa ir com ele caso o Sarp queira atacá-lo. Arif diz: "Nossa amiga já tá morta. O que mais ele vai querer fazer? Me atacar? Que ele venha pra cima. Quero ver ele ter coragem. Seu Enver, agora eu vou buscar a Bahar." A gente se encontra no túmulo da Elis. Sirin só falta falir a loja de tecidos, pois diz a todos os clientes que os produtos estão em falta. Ela recebe uma ordem judicial para seu chefe. Sirin abre a ordem e descobre que seu chefe foi testemunha de um assalto à mão armada e que se ele não comparecer para declarar sua versão dos fatos, a polícia o forçará. Sirin, demoníaca, começa a dar risada e joga a ordem judicial no lixo. Arif toma todas as precauções para ir atrás de Bahar. O chefe de Sirin retorna à loja e pergunta se apareceu algum cliente. Cínica, Sirin responde que algumas pessoas entraram, mas não compraram nada. Ela diz que tem muito azar e que sua mãe sempre diz que ela carrega seu azar consigo. Nissan pergunta ao pai por quê e o que aconteceu com a tia Elis. Sarp diz que acha que foi um acidente. Doruk pergunta que acidente. Nissan pergunta se algum carro atropelou ela. Doruk diz que pode ter sido mal olhado. Sarp pergunta se eles querem fazer alguma coisa, jogar um jogo. Nissan diz que não, mas Doruk quer que ele brinque de cavalinho com ele. Nissan olha para o irmão e Doruk diz: "Mas o Arif sempre me deixa fazer isso, ele sempre me leva." Nissan diz que a tia Elis morreu e ele quer ficar brincando. Doruk pergunta o que acontece quando morre. Nissan diz que vai embora para sempre. Doruk diz que ela vai voltar, mas Nissan diz que não vai e que ela morreu. Doruk diz que o papai voltou. Ele estava morto, mas voltou para ver eles. Bahar vive o luto pela morte de Elis e se relembra dos momentos que viveu ao lado dela. Sarp tenta falar com Bahar e a chama de meu amor. Bahar abre a porta e diz a Sarp: "Por que você não morreu? Por que eles te tiraram da água? Por que você voltou à vida?" Sarp pergunta se ela preferiria que ele estivesse morto. Bahar responde: "Isso mesmo. Claro que eu preferiria que você estivesse morto. Ficou surpreso? Por que ficou surpreso? É claro que eu preferiria que você tivesse morto. Tudo isso só aconteceu por sua causa. A minha Elis está morta por sua causa. E por minha causa também. É claro, eu deixei eles para trás e fugi. Mataram a Elis no meu lugar. Os filhos dela não vão ter mais mãe. A Elis morreu." Sarp diz que a culpa foi toda sua e tenta tocar em Bahar. Bahar manda ele não tocá-la. E Sarp diz que as crianças vão ouvi-la. Bahar diz que podem ouvir, que não liga, que todos podem ouvi-la. Ela grita e diz: "Eu quero que todos ouçam, sua esposa pode me ouvir." Piril aparece e Bahar grita na cara dela: "Eu não ligo se você ouvir. Sarp, você estragou as nossas vidas. Você ficou se divertindo com a gente. Você riu com a gente mesmo sabendo que a minha melhor amiga, a Elis, estava morta. A Elis já estava morta e você disse que estava feliz com a gente aqui. Mesmo com tudo, você disse que estava feliz e eu também me diverti com você aqui, dando risada com você enquanto o corpo da minha amiga ainda estava morno. Eu fui brincar lá fora enquanto colocavam a minha amiga lá na cova dela. O que eu estava fazendo? Eu me diverti com você enquanto a Elis estava morta." Sarp diz que só fez o que precisava fazer, só tinha que salvá-los e não sabia que o Nezir iria fazer uma coisa dessas. Bahar diz a Sarp que queria que ele estivesse morto. Sarp diz: "Você quer saber por que eu não tô morto? Você não é a única. Eu também me pergunto isso todo dia.
Eu pergunto pra vida por que eu tô vivo e ela me diz que me quer morto. Sabe, eu acho que a vida me odeia. Essa vida me odeia muito. A vida me odeia muito. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.